Nós vamos conversar hoje a respeito do livro Horizontes da Mente. E nós estaremos então iniciando um novo ciclo de estudos com este livro. A pedido da espiritualidade, nós vamos ficar aí cerca de 2 anos estudando este livro, que é um livro muito importante. Em 1958, o benfeitor espiritual Emmanuel nos trouxe o livro Pensamento e Vida e vem nos esclarecer que a mente é o espelho da vida em toda parte. Vem nos informar também que nós recebemos estímulos, com base nesses estímulos nós despertamos nossos sentimentos, nossas emoções. Com base nestas, caracterizamos nossos pensamentos e a partir daí, palavras e atitudes. É uma obra muito especial de Emmanuel. Mas, em 1974, o benfeitor espiritual Miramês nos deu de presente o livro Horizontes da Mente, aprofundando, dilatando, acrescendo muitos ensinamentos novos a respeito da mente. Então, nós vamos conversar um pouco primeiro a respeito de quem foi Miramês. Miramês, ele, no passado, em uma das suas existências, ele foi um dos personagens do Evangelho. Quando nós encontramos Jesus seguindo pelo caminho, junto a seus discípulos, e um jovem muito rico se coloca de joelhos frente a Jesus e lhe diz: bom mestre, o que deverei fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então lhe questiona: mas por que você me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. E então Jesus esclarece a respeito dos mandamentos: amar a Deus, ser correto, fazer o bem, não roubar, não adulterar. E ele então fala: mas mestre, desde a minha juventude eu tenho seguido estes ensinamentos. E Jesus sabia que era uma grande verdade. E Jesus então lhe esclarece de forma mais personalizada: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E aí então você terá um tesouro eterno. Mas aquele jovem que era muito rico saiu dali cabisbaixo e não mais voltou. Amélia Rodrigues, benfeitora espiritual, ela narra no seu livro Primícias do Reino a respeito do que aconteceu depois na história deste jovem rico. Ele era bom de verdade. Ele estava cercado de riquezas, de poder, e ele não tinha propriamente dificuldades a respeito da riqueza material. Mas como ele queria vivenciar as riquezas da juventude, da glória, de poder ali representar o seu povo nos jogos, nas competições de Cesareia. E foi ali, participando em uma das corridas de biga, que ele acabou perecendo e perdendo a sua vida. Mas, apesar dele não ter dado conta de seguir Jesus naquela primeira hora, naquele primeiro chamamento, porque ele poderia ter sido um dos discípulos de Jesus, e Jesus muito se entristeceu por isso. Porque quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o Evangelho ele é simbólico. Jesus não fala dos ricos materiais, porque a questão do caráter e dos valores morais
não tem ligação nenhuma com a conta bancária da pessoa. Nós temos ricos materiais que são humildes e temos ricos que são gananciosos. Mas nós também temos pobres materiais que são orgulhosos e prepotentes e temos pobres materiais que são pessoas humildes e valorosas, porque o valor da criatura humana não está ligado aos seus valores materiais. Então, a vida segue, as encarnações continuam. E no século XVII, aquele jovem rico está reencarnado na Espanha. Filho de um pai português e de uma mãe francesa, ambos nobres. E então Fernando Miramês Olivídio, ele era parte da nobreza na Espanha e fazia parte da corte do rei Filipe IV, compartilhando da intimidade daquele rei. E ele era tido com base em tanto valor pelo rei da Espanha, pelos seus altos valores intelectuais. Ele falava diversas línguas, era conhecedor de toda a cultura daquele tempo. Conhecia, inclusive, sobre flora e fauna. E já refletia a respeito das terras novas, do Cruzeiro do Sul, das terras de Santa Cruz. E naquele período em que o rei de Portugal já havia enviado aqui para o Brasil representantes do seu reinado, o rei da Espanha resolveu enviar Miramês como representante da Espanha junto aqui ao Brasil. E ele então, nesta conversa que ele teve com o rei, se colocou plenamente à disposição, porque no fundo esse já era o seu desejo. Ele sabia dos povos silvícolas que aqui existiam e já sabia dos processos de escravidão que estavam acontecendo. Mesmo não concordando com isso, mas ele quis vir e conhecer, ele se sentia atraído por essas terras daqui. E então, ele aportou aqui no Brasil em 1649. E um fato muito bacana cercou Fernando Miramês Olivídio da sua chegada, porque os índios estavam na praia aguardando-o. O pajé, que era um médium, já havia sido informado pelas entidades espirituais que o acessavam, que o assessoravam, que alguém muito nobre estaria descendo ali naquele momento. E aqueles índios, então, estavam ali aguardando Miramês. E aquele pajé, que era um vidente, começou a gritar e apontar para o lado de Miramês. Babage, Babage. Babage era tido como um deus para os índios. Era uma entidade responsável pelas curas e pela orientação, que caminhava pelaquela praia ao lado de Miramês, como a dizer: este é um homem nobre, é um espírito elevado. E ele então, como tinha grandes facilidades de aprender línguas, logo aprendeu as línguas dos nativos aqui do Brasil, conversando diretamente com eles. E tinha um coração amoroso e bondoso para todos que o cercavam, para os índios, para os escravos e para aqueles também que eram os governantes desta terra. Como seu coração estava voltado para a cristandade, se vinculou aos grupos de catequizadores, porque este era o seu desejo desde o início.
E alguns anos depois, já estando aqui no Brasil, ele, refletindo sobre os seus bens lá na Espanha, que eram muitos, ouviu uma voz muito conhecida a lhe falar ao coração: se queres herdar a vida eterna, o reino dos céus, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e encontrarás então um tesouro eterno. E uma voz esclareceu: os teus bens que tem na Espanha, vai e doa aos pobres, porque aqueles que aqui estão necessitam mais dos teus valores morais e intelectuais. A tua presença aqui é a mais importante. E ele então deu uma procuração a um amigo, que então vendeu os seus bens e distribuiu os seus bens lá na Espanha, como lhe conveio. E a vida de Miramês seguiu. Um fato interessante é que ele então passou a ser conhecido pelos índios e pelos negros, pelos escravos, como o Pai Branco, o homem sol, o homem luz, pela grandiosidade do seu caráter, da sua moral. Certa vez, caminhando com uma senhora, que era uma escrava, ele foi picado por uma cobra, jararacuçu, cuja picada era mortal. E aquela senhora, então, saiu correndo para buscar uma ajuda. Ele ali ficou, aguardando, e tomou as medidas cabíveis naquele momento. Amarrou um torniquete na altura do seu joelho e, confiante, ficou aguardando. Uma escrava, conhecedora das plantas e das curas, foi chamada. E ela então, chegando ao local onde Miramês estava, sugou do seu sangue e cuspia e mascava ervas e aplicava em sua perna. Milagrosamente, Miramês se salvou. Miramês ainda viveu algum tempo, alguns anos, levando a cabo a sua missão junto aos nativos, ao povo brasileiro que estava em formação. Ao desencarnar, formou no plano espiritual uma colônia que passou a ser conhecida como a Colônia do Triunfo. E juntamente com 6 engenheiros espirituais, plasmaram aquela colônia que ficou responsável por receber portugueses, brasileiros índios, negros e brancos, acolhendo a todos, preparando-os para o futuro do Brasil, um futuro de fraternidade, um futuro cuja vivência seria a do ensinamento do Cristo. Então, este é o Miramês, o benfeitor espiritual que vem trazer esta obra para a gente. Ele é um espírito que trouxe diversos livros. Dentre os livros dele, quem teve a oportunidade de ler Francisco de Assis sabe da nobreza da escrita desse espírito. Porque ele é um espírito que escreve com profundidade e com uma amorosidade incrível. Não tem quem leia o livro Francisco de Assis e não se sinta envolvido em uma aura de amorosidade. Não tem quem leia os livros de Miramês e não se sinta com vontade de sair e praticar a amorosidade, o perdão, a fraternidade. Porque a sua escrita entra na nossa mente de uma forma subliminar, despertando aquilo que nós temos de melhor em nós. É este o Miramês do livro Horizontes da Mente. Porque o objetivo deste livro
é despertar as nossas potências da nossa alma. Porque a chave para a nossa mudança, nos diz Joana de Ângeles, a chave para a nossa mudança está na nossa mente. E Miramês, já detentor deste conhecimento desde há muito, através do médium João Nunes Maia, que é um médium que trouxe a fórmula da pomada do vovô Pedro. Ele foi o grande divulgador desta pomada curativa que é utilizada até hoje, primeiramente aqui em Belo Horizonte e agora em diversas outras cidades, trazida pela espiritualidade, com o objetivo de promover a cura de diversas doenças. Certa vez, um grupo de Hansenianos que fizeram um tratamento com essa pomada e que foram curados, foram até João Nunes Maia para agradecer-lhe a intercessão, a cura, para poder falarem a ele do quanto aquela pomada era capaz de fazer maravilhas. Esse foi o médium. Foi alguém que veio desta colônia Triunfo, cujo governador espiritual é Miramês. Daí a sintonia anterior que já existia entre ambos. Por isso, tantas obras maravilhosas vindas através das mãos desse médium e através deste espírito tão nobre que é Miramês. Bem, mas o prefácio do livro não é de Miramês. O prefácio do livro Horizontes da Mente é do benfeitor espiritual Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes vem falar que quando alguém escreve um livro, as pessoas não têm noção dos recursos espirituais que são mobilizados para que este livro chegue até nós. Então, dificilmente nós encarnados conseguiremos entender tudo aquilo que é mobilizado para que estes livros nos cheguem. Quem fala isso é Bezerra de Menezes. E, logicamente, ele está falando de livros nobres, porque papel aceita tudo. Por isso deveremos despertar em nós o raciocínio, o discernimento, para que possamos beber de todas as fontes, mas que possamos aprender a guardar aquilo que é bom. Porque nem tudo que está aí é bom. Nós deveremos aprender a selecionar valores, recursos e ensinamentos. Aprenderemos a ter discernimento diante de tudo. Pessoas para escrever e para falar tem de todos os tipos. Valores e doutrinações têm sido postas aí por muita gente. Mas não é só porque o discurso é um discurso cheio de raciocínio que vai ser um discurso bom. Se é algo que vai contra os valores daquilo que é bom, daquilo que é ético, daquilo que é estético. Se o discurso não é coerente com a conduta daquele que traz, esses ensinamentos devem ser questionados. Se o ensinamento do discurso está falando de fraternidade, mas nas entrelinhas está pregando a separação entre as pessoas, fique com o pé atrás e coloque o seu discernimento para funcionar. Mas fala o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes: a ciência de pensar, de escolher assuntos, de educar a mente, e para tanto o companheiro Miramês é hábil expositor. A compreensão do leitor nesse sentido irá se desabrochando com o perpassar das páginas, e na gradação do avanço ele notará pela sua própria razão o que pode se dar nos horizontes da sua mente. Porque Miramês vem trazendo capítulo a capítulo, falando da importância dos recursos da nossa mente.
A mente nos fala Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que é algo que surge aqui na Terra como um recurso primitivo nos seres primitivos. Surge primeiro no instinto, como uma potência básica para podermos sobreviver. É uma inteligência rústica que surge em nós, quando estamos nas escalas primitivas. Mas que no ser humano surge já com a potência da razão, mas que razão e sentimento devem ser trabalhados juntos para que possamos aproveitar ao máximo. E surge de forma esplendorosa naqueles espíritos nobres que nós chamamos de anjos, espíritos puros, cujo representante máximo é o próprio Jesus. Então, Miramês vem falar que a nossa mente tem horizontes muito amplos e que, na medida que nós vamos aprendendo sobre esses recursos, nós poderemos utilizar os horizontes da nossa mente para o nosso próprio desenvolvimento. Porque o objetivo desse estudo, que tem sido ampliado cada vez mais pela espiritualidade, primeiro Emmanuel, depois Miramês, depois Joana de Ângeles, e juntamente também Hamed, Hermance Dufaux, todos eles têm destacado o quanto é importante a psicologia do nosso psiquismo. A psicologia com espiritualidade, a psicologia com alma. Uma psicologia que desvenda a nossa alma, tendo a alma como visão. Porque nós somos seres espirituais. Deveremos aprender a ver a vida com os olhos espirituais. E Miramês, então, traz essa visão de uma psicologia com alma, uma visão da espiritualidade, das nossas forças criadoras, magnéticas, de sintonia, e que muitas vezes nós simplesmente vivemos a vida sem levarmos em consideração estes aspectos. Continua Bezerra de Menezes a respeito deste trabalho. Quem lê a convicção de que o trabalho de reforma mental é o alicerce onde será construído o edifício de sua felicidade. Não tem como conquistarmos a nossa felicidade real se não aprendermos a equilibrar a nossa mente. É um trabalho de conhecimento, de desbravamento. É um trabalho de reflexão, de aprofundamento, de autoconhecimento. A felicidade, ela será construída na medida que nós construirmos a felicidade dentro de nós. O nosso mundo íntimo é um reflexo do mundo exterior. Nós temos um universo dentro de nós, regido pelas mesmas leis exteriores, pois que as leis divinas são perfeitas e são únicas para tudo e para todos. Mostra que o céu é mais real dentro de nós, mas que depende de coisas e seres exteriores a nós. Olha que bacana. O reino dos céus é uma conquista interior, no nosso mundo íntimo, no nosso mundo mental, no nosso mundo emocional. Mas que para que possamos trabalhar o nosso mundo íntimo, mental e emocional, esse trabalho somente será possível na medida que nós interagirmos, que nós convivermos. Bezerra de Menezes vem lembrar qual que é a regra áurea que Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, nós estamos imersos em Deus, Deus está conosco o tempo todo. Se Deus está conosco o tempo todo,
por que nós, suas criaturas, nos afastaríamos uns dos outros, que somos suas obras? Porque quando a criatura começa a ler e a refletir sobre a importância da introspecção, sobre a importância do autoconhecimento, muitas pessoas invigilantemente começam a se afastar do mundo, começam a se afastar do convívio das pessoas, para fazerem essa viagem para o seu mundo interior, achando que vão adquirir pureza espiritual, vivendo uma vida só de reflexão, só de meditação. Pois Bezerra de Menezes vem nos alertar que não deve ser assim, porque o mundo, ele busca o equilíbrio. E se o mundo, na atualidade, prega ao excesso a extroversão, prega ao excesso o viver a vida na matéria, prega ao excesso ao viver o mundo das aparências, quando a criatura busca uma mudança, ela sai de um polo do exterior excessivo e nada de si, e vai primeiro para o outro polo, do tipo, vou negar totalmente o mundo de fora para viver um mundo de introversão, de introspecção, somente de reflexão. Mas também sai de um desequilíbrio para outro desequilíbrio. O caminho do equilíbrio é o do meio. Pensem num pêndulo. Se você puxa um pêndulo por um lado, você solta, ele vai primeiro para o outro lado, mas o equilíbrio está no meio. Deveremos aprender a fazer essa síntese. A síntese é o equilíbrio, é o discernimento, porque nós não deveremos estar polarizados, mas nós deveremos ser livres para a hora transitarmos de um lado para outro. Porque existe o dia, existe a noite, existe a atividade, existe o repouso. A vida é feita assim, de busca e de assimilação. Então, tem hora para tudo. Tem a hora para convivermos com o outro. E tem a hora que a gente precisa estar com a gente mesmo. Jesus nos ensinou muito bem como fazer isso. Ele adorava estar com as multidões, com as gentes, com o povo. Mas ele, muitas vezes, saía, se recolhia só, para poder estar em prece, em meditação, para estar com Deus, para estar consigo mesmo. Ele não ficava isolado só consigo mesmo. E ele não ficava só o tempo todo com o povo. Jesus é o exemplo máximo de equilíbrio. E nós deveremos aprender a agir assim. O convívio com o mundo, o convívio com o outro, essas trocas, despertam em nós aprendizados novos. Porque o objetivo da vida em sociedade é a possibilidade do crescimento. Um que cresceu mais em uma área oferece daquele conhecimento que já adquiriu a alguém que não cresceu nessa área. Mas como nós somos seres imperfeitos, temos muitas outras áreas a aprender e a crescer. E é no trato, no convívio com aquele que já adquiriu valores nessa outra área que eu tenho defasagens, é que eu vou aprender. Então o mundo é feito de trocas. Mas é também no convívio com o outro que eu me conheço mais. Porque os meus sentimentos serão despertados. É nas minhas reações que eu percebo como realmente eu estou. Não é nas minhas ações, é nas minhas reações. Então, por isso é tão importante meditar, refletir, ler, estudar. Mas eu só vou conseguir aplicar este conhecimento com o outro. Porque é com o outro que eu verei realmente como eu me encontro. É muito fácil quando eu estou lendo um livro como este, Horizontes da Mente, ou como Francisco de Assis, eu falar assim, nossa, realmente o futuro da humanidade é o bem, é o belo. Mas quando eu olho para o mundo, eu falo assim, gente, mas como nós estamos distantes disso?
Será o bem uma utopia? Claro que não. A Terra foi criada desde o seu início, há 4,5 bilhão de anos atrás, para que nós chegássemos ao ápice que nós estamos vivendo agora, que é o de primeiro transformar a nós mesmos. Cada um de nós agora é convidado a fazer uma revolução dentro de si, porque as revoluções reais e consistentes exteriores partiram de transformações interiores. Mas as pessoas invigilantemente querem fazer o oposto. Dentro de casa não dão conta de fazerem nada, mas querem ir para o mundo levantar bandeiras, tentando transformar o mundo. Fazem isso porque primeiro não deram conta de transformar e de se organizar a si mesmos. Eu tenho uma reflexão seguinte. A primeira coisa que nós devemos fazer na hora que abrimos os olhos de manhã é orar. Orar com firmeza, pedindo a Deus a orientação para o nosso dia, para nós convivermos com os nossos familiares e com as pessoas ao redor. Primeira coisa é oração, reflexão, porque ela vai fazer assim, ó, encontrei meu marido, vou ter paciência, encontrei a minha filha, vai fazendo assim, desde que começa de manhã e depois vai para o trabalho, continua naquela reflexão feita de manhã, porque é compromisso que nós temos. E à noite nós vamos agradecer pelo dia que nós vivemos, com vigilância. A oração é uma base. De manhã. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma comunicação que foi posta por Kardec lá, que os benfeitores falam exatamente isso. O primeiro ato de cada criatura humana, ao acordar, ao voltar para o corpo, deveria ser primeiro fazer uma prece. Para que esse dia inicie com equilíbrio, com organização, com uma sintonia positiva, saudável. Porque a forma como nós tocaremos o dia será uma consequência do como nós iniciamos esse dia. Se você muitas vezes inicia o dia já na correria, na agitação, na ansiedade, você está programando para que o seu dia seja assim. Não fique achando que o seu dia vai mudar por si só. Não é assim que funciona. Você é que vai fazer com que o seu dia seja diferente. Você é o responsável por si mesmo. Então, Bezerra de Menezes vem nos alertar a respeito da importância de aprendermos a trabalhar o sentimento do amor a nós mesmos, através do autorrespeito, através da busca do melhor para nós. E depois da exteriorização deste amor, através de um convívio saudável em sociedade, em família, com os outros. Então, é o que Bezerra de Menezes lembra naquela passagem de Jesus, que Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César representa o mundo, as pessoas, pois Deus nos criou com um objetivo perante a divindade, perante a vida, a humanidade. Cada um de nós foi criado com um papel específico. Qual é o seu papel perante a criação? O que você tem que fazer hoje perante a vida, de acordo com o seu estágio evolutivo, de acordo com o seu nível de entendimento? O que você pode e deve fazer? Ou já deveria estar fazendo? Qual é o seu papel perante a vida? Então, existem esses dois momentos. O momento de estarmos conosco mesmo, com a nossa família, mas o momento também de irmos para mais além, de irmos e seguirmos adiante.
nos fala Bezerra de Menezes: horizontes da mente, abre mais um ângulo para a educação, aproveitando as forças já disciplinadas. Ou seja, Miramês se utiliza daquelas conquistas que já fizemos para nos auxiliar na autoeducação. Não existe progresso sem educação. E hoje em dia, quanta dificuldade nós temos encontrado em relação às pessoas, em relação às famílias. Durante muito tempo, temos avaliado que as grandes dificuldades da sociedade partem primeiro da família. E é uma verdade, mas não é a verdade total. Porque a família é a primeira responsável pela transmissão de valores morais aos seus filhos, aos filhos desta família. Isso está inclusive na Constituição. Não é o Estado responsável por dar a educação moral, é a família. Ao Estado cabe como dever a instrução. A instrução são os valores intelectuais. Mas na medida que a família falha na educação moral, esses valores morais serão apreendidos pelas crianças, pelos jovens, pelos grupos onde eles participarem. Sejam os colegas, os amigos, seja na escola, seja através dos professores. Se você não estiver mais próximo do seu filho para descobrir quais são os valores que o mundo está passando para eles, pode ser que eles estejam silenciosamente absorvendo valores que vão contra os seus valores morais. E aí então pode ser que quando você perceber, o seu filho já estará impregnado de valores que são contraproducentes, que são valores destruidores dos recursos da família, daquilo que é bom, daquilo que é ético, daquilo que é estético. Tem sido feita uma propaganda muito grande a respeito da arte, como se arte fosse qualquer coisa que se apresentasse. Tem sido dado um espaço muito grande para apresentações artísticas esdrúxulas. Outro dia, recursos valiosos públicos foram destinados à apresentação de uma mestranda que propôs um espetáculo de arte que propunha que o ato de urinar deixaria de ser algo meramente fisiológico para ser algo artístico. E as pessoas batem palma para isso, como se isso fosse um valor de arte. Porque hoje em dia qualquer coisa é vista como sendo arte. Só que não. Se a gente não tiver um critério de conversar com os nossos filhos a respeito desses valores, outros lá de fora farão a cabeça deles como sendo arte, como sendo valores que devem ser vivenciados. E aí depois os pais em casa não conseguem compreender, mas como que pode? Nós transmitimos valores nobres, exemplificamos para os nossos filhos, mas eles têm atitudes que são totalmente contra aquilo que a gente ensina. Mas é porque eles estão expostos a outros ensinamentos. Será que você passa mais tempo com o seu filho, com a sua filha, do que os amigos deles? Será que você passa mais tempo com seu filho e sua filha do que os professores deles? E você sabe por um acaso quais são os valores que estão sendo ensinados para o seu filho e sua filha? Então, se você não conversa com eles, você não vai saber o que está sendo ensinado para eles. Então, depois não estranhe que eles estão saindo de casa, tendo atitudes que vão radicalmente contra aquilo que vocês ensinaram a eles ao longo do tempo. Porque os ensinamentos que são dados desde a infância
São ensinamentos que vão sendo registrados como pilares na formação daquela personalidade. Se você que é o pai e a mãe, que é o educador destes filhos, se você não acompanha de forma mais presente o que está sendo transmitido para eles, eles assimilarão aquilo que outros estiverem ensinando. Então passe a acompanhar mais de perto. Porque o mundo está repleto de exemplos que não são bons exemplos, mas que são ensinados às vezes, até mesmo nas escolas, nas universidades, como se fosse a melhor coisa do mundo, como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Então converse, para que você desperte nos seus educandos um espírito crítico realmente. Porque muitas vezes se fala de debate, mas o que há é uma imposição de ideias. Muitas vezes se fala de ensinamentos novos, mas às vezes o que está sendo ensinado é uma anarquia. Às vezes o que está sendo ensinado é a quebra de valores profundos. E nem sempre vocês vão conseguir compreender o que está por detrás destes ensinamentos que têm sido dados hoje em dia. Então acompanhe de perto. Horizontes da mente vêm nos despertar para a reflexão. Horizontes da mente vêm despertar sobre como nós temos agido na vida. Horizontes da mente vêm falar ao nosso coração, ao despertamento dos nossos valores mais nobres. Então, este livro, nos fala Bezerra de Menezes, retrata bem o encontro de Jesus com a samaritana. Está falando aqui Bezerra de Menezes. O que representa esse livro? O encontro de Jesus com a samaritana é o encontro de alguém que tinha sede e fome e que tem a possibilidade de ir diretamente na fonte eterna, inesgotável e pura. Porque o diálogo de Jesus com a samaritana é um diálogo belíssimo, que retrata a realidade de cada um de nós, que tem sede e que tem fome de amor, de paz, de tranquilidade, de vida. Pois que Jesus, lá no poço de Jacó, quando aquela mulher que trazia o cântaro aos ombros se aproximou para buscar água, a água material, Jesus, dirigindo-se a ela, diz: dá-me de beber. Só que os judeus não conversavam com os samaritanos. E ela então, cheia de pudores, fala: mas como que você, sendo judeu, pede a mim de beber, eu que sou mulher samaritana? Aí Jesus fala para ela assim: se você soubesse quem é aquele que te pede, dá de beber, tu é que lhe pedirias, e ele então te daria de uma água que se tornaria uma fonte inesgotável a jorrar de dentro de você. E você nunca mais teria sede. Nunca mais precisaria vir aqui buscar desta água. Pois é disto que Miramês busca falar. De nós encontrarmos dentro de nós aqueles recursos que são os recursos da própria alma, os recursos da potência das nossas almas. Quantas vezes nós estamos buscando as respostas lá fora, mas as respostas estão dentro de nós? Por que nós não as encontramos? Porque nós não as buscamos. Nós queremos que o outro nos dê a resposta. Nós pedimos para que o outro nos fale qual é o nosso caminho. Mas ninguém pode fazer isso daí por nós. O caminho de cada um, a resposta para qual deve ser, está dentro de nós. A resposta para o que nós deveremos fazer, qual atitude tomar, ela cabe a cada um de nós aprender a buscar isso. Nós somente amadureceremos à medida que aprendermos a exercitar o nosso livre-arbítrio. Mas como eu vou exercitar o meu livre-arbítrio se eu quero delegar ao outro a escolha sobre a minha vida? Não tem essa possibilidade.
Se você quer crescer, se você quer amadurecer, se você quer se tornar uma pessoa melhor, aprenda a assumir a responsabilidade pela sua vida. Você é a pessoa responsável pela sua vida. Eu sei que muitas vezes um discurso paira pelos ares que fala: você é impotente para escolher a sua vida. Alguém maior vai tomar conta de você e vai te dar tudo aquilo que você precisa. Não caia nessa. A única pessoa responsável pela sua vida é você mesmo. Você é a pessoa responsável pela sua vida. É você que vai fazer com que a sua vida se torne melhor em todos os aspectos. Aspectos morais, intelectuais, físicos, materiais, financeiros. É você quem deve mudar a sua vida. Não coloque a sua vida nas mãos de outros. Cabe a você mudar a sua vida. Não fique numa posição passiva. Tome você a direção da sua vida. Então desperte a sua potência. Você é um ser espiritual. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de tudo aquilo que Deus tem nos oferecido. Não se esqueça disso. Busque. Nós temos um terreno fértil dentro de nós. Jesus já havia falado isso. Todas as sementes boas que caem neste terreno fértil crescem. Mas nós somos também os responsáveis por cuidar deste terreno e dessas sementes. Jesus tem semeado essas boas sementes há mais de 2000 anos, diretamente através dos seus emissários. Os seus ensinamentos estão aí até hoje para cada um de nós que quiser buscar. Essas sementes vão crescer e frutificar quando nós desejarmos. Mas é necessário criar um ambiente íntimo propício a essas sementes. Um ambiente de paz, de serenidade, de reflexão, de discernimento, de inteligência, de atitude, de movimento, de busca de realização do bem, da caridade. Nada vai mudar se você não mudar. Você não vai encontrar respostas novas fazendo exatamente do mesmo jeito. Se você quer uma vida nova, haja de um jeito novo. É. Só pediu para eu dar uma informação. Cada pessoa que recebeu a medicação vai tomar uma por dia, sendo que hoje já tomou. Então hoje não precisa tomar, tá? Põe na geladeira. Põe na geladeira, tá, gente? Desculpa, viu? Claro. Para encerrarmos, a gente vai terminar com as palavras de Bezerra de Menezes na introdução do livro. Educa-te, porque a educação é o princípio do amor, que serás livres para elevar-te onde Deus determinar. Horizontes da Mente é um livro em forma de luz e um foco de luz em forma de livro, para os que querem se livrar das trevas. Bezerra. Vamos pensar sobre isso. Quem desejar adquirir o livro Horizontes da Mente, fazer as leituras antes dos nossos estudos para poder tirar melhor proveito, façam isso. Vai facilitar as reflexões e a assimilação deste conhecimento. Gente, muita paz para todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.